Naquela noite em que a escuridão parecia abraçar a cidade de Sodoma, a atmosfera se tornava cada vez mais pesada, refletindo a depravação que permeava as ruas e os lares. Lu, um homem justo que havia escolhido viver entre os moradores de uma cidade que abrigava tanto vício e corrupção, havia se tornado um estranho em seu próprio lugar. Ele não era apenas um outsider, mas uma voz solitária da retidão em um ambiente que clamava por degradação. Assim que a noite caiu, 2 anjos, disfarçados de humanos, chegaram à cidade. Eles não eram apenas visitantes. Eram mensageiros do juízo, portadores de uma mensagem que mudaria para sempre o destino de Sodoma e Gomorra. Ao entrarem na cidade, o coração de Ló pulsava com uma mistura de esperança e temor. Ele sabia que a moralidade de seu povo havia se deteriorado a níveis alarmantes e que a imoralidade não era apenas tolerada, mas celebrada. Ao avistar os visitantes, Ló sentiu que essa poderia ser uma oportunidade de acolher o que era bom em meio ao caos. Ele os convidou para sua casa, um gesto de hospitalidade, que, em outras circunstâncias, seria louvável. Mas a noite mal havia começado e já se tornava evidente que o mal havia enraizado profundamente entre os sodomitas. Enquanto Ló preparava um banquete, a porta de sua casa foi cercada por um grupo furioso de homens da cidade, clamando por seus visitantes. A indignação dos habitantes de Sodoma não era apenas contra a presença dos estranhos. Era uma expressão de seus instintos mais baixos, um desejo insaciável por controle e degradação. Onde estão os homens que entraram em sua casa? Traga para nós, para que possamos conhecê-los. A palavra conhecer carregava um peso que ia muito além do encontro casual. Era uma proposta de abuso. Um reflexo da perversão que dominava a cidade. Em um momento de terror, Ló saiu, tentando salvaguardar a integridade dos anjos, oferecendo até mesmo suas filhas em troca. Essa escolha revela não apenas a coragem de Ló, mas também sua profunda perplexidade frente ao que a sociedade havia se tornado. A resposta dos habitantes foi um grito de ódio e desprezo, revelando o que já estava claro. A degradação moral havia tornado o mal uma norma, e a violência uma prática aceitável. A tensão aumentou, e Ló, em seu intento de proteger os visitantes, foi confrontado e quase agredido. Os anjos, então, intercederam, puxando Ló para dentro e cegando os atacantes. O desespero daqueles homens, que estavam tão distantes de qualquer forma de humanidade que a cegueira se tornou um castigo menor, simbolizava a profunda depravação espiritual que havia se instalado na cidade. Diante da iminente destruição, Ló recebeu instruções para deixar Sodoma. O juízo divino estava prestes a se concretizar. Os anjos revelaram o que estava prestes a acontecer. O fogo e o enxofre da condenação divina viriam de maneira rápida e devastadora, aniquilando tudo em seu caminho. Ló e sua família foram orientados a não olhar para trás, um detalhe que enfatizava a necessidade de deixar para trás não apenas a cidade, mas o seu estilo de vida corrompido. A fuga da família foi um misto de temor e urgência, mas a mensagem de destruição ecoava em sua mente. Pouco depois, as chamas começaram a envolver a cidade. Enquanto o céu parecia ruir com a fúria divina. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas uma catástrofe física. Foi um ato de justiça que ressoaria por gerações. O fogo e enxofre não eram apenas elementos da natureza, mas a manifestação de uma ira santa contra uma sociedade que havia se desviado de qualquer moralidade. A história de Sodoma e Gomorra se tornaria um aviso para muitos. Um exemplo claro da gravidade da imoralidade. Porém, ao mesmo tempo, essa narrativa mais profunda começava a se desdobrar. Assim chegamos à reflexão sobre o que ocorreu em Baal Peor. Um pecado que mostraria que a degradação não era exclusiva a um único lugar. A continuidade do tema da imoralidade, a mescla do sagrado com o profano, e o resultado trágico que se segue, nos convoca a olhar para a própria vida e para a sociedade que nos rodeia. O juízo divino é muitas vezes uma resposta ao clamor da injustiça e da violência, e a história de Sodoma e Gomorra é, em última análise, um convite à introspecção sobre os caminhos que escolhemos seguir. Como acima, assim abaixo. Como o individual,
assim o coletivo. Os ecos do passado ainda reverberam nas escolhas do presente. O eco das vozes que clamavam por socorro e arrependimento parecia perder entre as ruínas de Sodoma e Gomorra. Cidades que se tornaram símbolos eternos da degradação moral e da desobediência a Deus. Naquelas terras devastadas, as consequências de uma vida desenfreada, marcada pela violência e imoralidade. Tornaram evidence. Essas cidades, uma vez vibrantes e pulsantes de vida, agora eram apenas memória da ira divina manifestada contra o pecado. Um testemunho do que acontece quando o homem decide ignorar os preceitos do Criador. Entretanto, a história que se desenrolava entre os israelitas refletia um dilema profundo e persistente. Conforme eles avançavam rumo à terra prometida, já tinham experimentado a grandiosidade de um Deus que os libertou da opressão do Egito. Mas a tentação e a sedução das práticas pagãs sempre pareciam atraí-los de volta ao abismo da depravação. Assim como os habitantes de Sodoma, estavam prestes a enfrentar mais uma vez a fúria divina. Não por um ataque externo, mas por uma traição interna que se manifestava nas suas almas. O momento em que os israelitas se envolveram com as mulheres moabitas não foi apenas uma falha de moralidade individual. Foi uma escolha coletiva que iria ecoar pelas gerações. A mistura dos rituais idolátricos de Baal-Peor com a vida cotidiana do povo escolhido era um reflexo sombrio da apostasia. O relato em Números 25 revela uma realidade angustiante. O povo de Deus estava se afastando do seu propósito divino, seduzido pelo que parecia ser uma liberdade, mas que, na verdade, era uma prisão para suas almas. O envolvimento dos israelitas não se limitava a relações ilícitas. Mas era uma traição à aliança feita com Deus. Eles estavam desvendando rapidamente as promessas divinas, trocando a pureza pela sensualidade desenfreada. E a adoração ao Deus verdadeiro pela adoração a ídolos feitos pela mão do homem. O que se seguiu foi uma resposta divina severa, uma praga que se espalhou rapidamente entre eles, levando à morte de milhares. A severidade da resposta de Deus sublinhou a seriedade com que ele encara essa combinação de idolatria e imoralidade. Cada vida perdida era um lembrete trágico da gravidade das escolhas que haviam feito, mostrando que suas ações não eram meramente pessoais, mas afetavam toda a comunidade, comprometendo o futuro de uma nação inteira. As cenas de desolação e choro que se seguiram foram um reflexo da queda moral de um povo que havia passado por tantas provas e milagres. Moisés, um líder firme e resoluto. esse veio encurralado entre a ira de Deus e a incredulidade do povo. O olhar angustiado de Moisés, ao ver seu povo sucumbir à tentação e ao desvio. Era um testemunho de um líder que carregava o peso da responsabilidade por cada alma sob sua orientação. Ele clamou a Deus, intercedendo por um povo que parecia ter perdido o caminho. Essa intercessão não apenas demonstrou a profundidade de seu amor e compromisso, mas também ressaltou a oportunidade de arrependimento que ainda estava disponível para os que quisessem voltar. No meio do desespero, Deus levantou uma figura que se tornaria um símbolo de purificação e zelo. Finéias, filho de Eleazar, que, ao ver o pecado tomando conta de seu povo, tomou uma atitude drástica ao confrontar a situação diretamente. Ele se levantou, não apenas como um defensor da santidade, mas como alguém que entendia que a ação era necessária para evitar uma tragédia ainda maior. O ato de Finéias foi visto como um sinal de zelo pela glória de Deus, e sua coragem resultou em uma interrupção da praga. Essa atitude simbolizava a possibilidade de redenção, mostrando que, mesmo em meio à depravação, havia aqueles dispostos a lutar pela santidade e a defender o que era certo. À luz dessa reflexão, lembramos que a história de Sodoma e Gomorra, assim como a de Baal-Peor, não se limita ao passado. Os desafios enfrentados por Israel ecoam em nossas próprias vidas. O que estamos fazendo com nosso compromisso de fidelidade a Deus? Quais são as vozes que deixamos entrar em nossos lares e corações? As práticas que nos cercam continuam a tentar nos seduzir para longe da luz. A busca incessante por prazeres momentâneos pode levar à destruição silenciosa das nossas relações com Deus e com os outros. Ao olharmos para trás e reconhecermos o que aconteceu com aqueles que sucumbiram à tentação,
Somos chamados a um exame profundo de nossas vidas. Não podemos nos permitir ignorar a gravidade dos nossos pecados, pois eles não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles que nos cercam. Cada decisão que tomamos repercute na vida dos nossos familiares, amigos e na comunidade em que vivemos. O arrependimento genuíno e o retorno à santidade devem ser nossa meta, não como um fardo, mas como um caminho que nos leva a uma vida plena, em comunhão com o Deus que nos ama e nos chama de volta. A história de Sodoma, Gomorra e da infidelidade em Baal Peor é um convite para que todos nós reflitamos sobre a importância de viver em santidade, de nos afastarmos de práticas que desonram a Deus e de buscarmos a verdadeira adoração em espírito e verdade. Não é tarde demais para mudar. A mensagem perene da Bíblia é clara. Não importa quão longe alguém tenha ido. A volta é sempre possível para aqueles que buscam sinceramente a face do Criador. Que possamos ser a geração que se levanta, não apenas como ouvintes da palavra, mas como praticantes da justiça, comprometidos com a santidade e com um profundo amor ao nosso Criador. E assim, ao final desta jornada, somos lembrados de que a verdadeira santidade não é apenas uma escolha pessoal, mas um compromisso coletivo. Que possamos, como povo, voltar nosso olhar para Deus e buscar a sua face, com a certeza de que Ele está sempre pronto para acolher, perdoar e restaurar aqueles que desejam viver de acordo com sua vontade. Essa é a verdadeira mensagem que transcende as páginas da história e ressoa em nossas vidas hoje, chamando a refletir e a agir, a amar e a servir, em um mundo que tanto necessita da luz divina. Que nossa vida e nosso testemunho sejam orados, refletindo a glória de um Deus que é santo, justo e amoroso em todas as suas obras.